capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 13. Respira fundo, se aquieta diante de Deus, para a gente poder ter esse momento de comunhão e aprendizagem. Eu sei que é um texto bem conhecido, mas é o texto que me foi proposto, e eu espero conseguir trazer algo novo. 2 Samuel 12, de 1 a 13. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que havia comprado. Ele cuidou dela, ela cresceu na sua casa junto com os filhos dele, ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes mais do que tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. E é isso que diz o Senhor, o Deus de Israel: tornei você rei de Israel, o salvei de Saul, lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. Se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias fosse morto na batalha, deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: pequei contra Deus o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Se nós olharmos, a tentação é uma realidade com a qual todas as pessoas têm lidado desde o início do mundo. E é importante a gente dizer hoje à noite, que ser tentado não é pecado, porque nenhum de nós está isento disso. Eu duvido que você diga que você nunca é tentado. Você e eu estaríamos mentindo, Jesus foi tentado, mas ceder à tentação, isso é pecado. Então, ser tentado também, uma coisa que eu vim a entender só muito mais tarde, que ser tentado não é um sinal de carnalidade, Às vezes a gente diz assim: eu acho que eu não sou um cristão fervoroso de verdade, eu sou tão carnal que eu sou tentado, Mas isso na verdade é uma evidência do nosso caráter humano. A própria palavra diz, e ela é cheia de exemplos, que os patriarcas foram tentados, profetas foram tentados, reis foram tentados, apóstolos sentiram aquele empurrãozinho sutil, da tentação, os impelindo, os incentivando a praticar o mal. E muitos deles sucumbiram. Se eu for resumir tudo que eu falei de forma bem simples, eu posso dizer o seguinte: eu não posso impedir um passarinho de voar por cima da minha cabeça. Posso? Voa e a gente sai. Mas eu posso impedir esse pássaro de fazer um ninho na minha cabeça. Então, ser tentado não é pecado. Mas ceder ao pecado, deixar o pássaro fazer um ninho na minha cabeça, isso se torna pecado. Então, é uma coisa muito simples, abrasileirada, que a gente ouve muitas vezes: eu não posso impedir o pássaro de voar na minha cabeça, mas fazer ninho não, Então, se você olha para Davi, como você o definiria? Geralmente a gente ouve muito em dia de velório, definindo aquela pessoa.
Ele era simpático, ele era isso, ele era aquilo, ele era o que mais, ele era generoso, ele era bondoso, ele era fiel, Como você definiria Davi? E eu coloquei que eu definiria ele como um caçador, como um guerreiro, um general, um rei, um poeta, um músico, um irmão, um esposo, um pai, um líder, um herói, um mito nacional, né? Saul matou milhares, Davi os seus 10 milhares, um mito, né? Mas ao final também um adúltero e assassino. Que triste, né? Tão lindo a primeira parte, mas, eu coloquei o mas bem maiúsculo, adúltero e assassino. Por que é que um homem tão amado por Deus, com tantas virtudes, chega a uma crueldade desse tamanho, né, de fazer o que ele fez? E se você olhar a Bíblia, nenhum outro personagem parece ter a vida dele tão exposta quanto Davi. Ele parece um livro aberto, em todos os sentidos, desde a sua infância até a sua morte, né? E talvez seja o personagem que melhor nos represente com as nossas complexas potencialidades, né, para fazer o bem e também fazer o mal. Então, certa vez, um professor disse o seguinte: nos recônditos da alma humana existe um amontoado de desejos miseráveis, bem lá no fundo da gente. Existe um amontoado de desejos miseráveis. E a linha que separa o desejo do ato é muito tênue, é muito próxima. Eu quase não consigo separar isso, né, de tão próximo que é. Por isso é que existe uma necessidade constante de a gente se policiar, porque o mal está logo ali ou está logo aqui, né, dentro de mim mesmo. Então, não é à toa que a palavra de Deus nos diz vigiar e orar para que não entreis em tentação. Vigia. Então, a principal barreira entre a tentação e a prática do pecado é o temor a Deus. Aqui no meio tem que existir o temor a Deus. Entre a tentação e eu praticar o pecado ali tem que existir a barreira do temor a Deus. Salmo 119, 11 diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, essas leis de Deus que Davi conhecia muito bem. Obrigada, Vitória. Morte súbita ali no canto. Parou o ser voador, né? As leis de Deus que Davi conhecia tão bem deveriam ter servido de freio para ele, para que ele não, né? Para que ele não quebrasse tantos mandamentos quanto ele quebrou. Ele quebrou o 10º mandamento, ele quebrou o 7º mandamento, não adulterarás. Ele quebrou o 6º mandamento, não matarás. Mas por que é que Davi comete esses erros? O que aconteceu, por exemplo, se eu for citar o Hildo, o que aconteceu com o Hildo para ele fazer naquela situação que ele fez? O que aconteceu com Davi para que ele chegasse a esse ponto? Primeiro, ele estava ocioso. Mente vazia, oficina do Satanás. Do capeta, ou seja lá como é que a gente chama. Mente vazia, oficina do diabo. Ele estava ocioso. Davi estava ocioso. A partir da primavera, quando começava a primavera, os reis saíam para a batalha ou para a guerra, né? Eles definiam novas conquistas e reafirmavam as fronteiras do seu país. Não era tempo de descanso, era tempo de ir à luta, de ir à guerra. Mas Davi deveria estar na frente do seu pelotão, na frente do povo, né, liderando a guerra, e ele ficou em casa. Ele ficou no palácio, descansando, né, ocioso. O que eu vou fazer? Todo mundo me segue, não tem nada para eu fazer, o que eu vou fazer? Passeando no terraço. Esse foi o primeiro erro, estar ocioso. O segundo erro foi a cobiça. E ali ele quebra o 10º mandamento. O que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo,
nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Alguém de nós tem dificuldade com isso? Eu não. Para mim, o meu próximo pode ter uma limusine. Se eu tiver meu ônibus, também já está bom. Né? Nunca tive isso dentro de mim. Eu sei que nós somos muito diferentes uns dos outros. Né? Então, na verdade, Davi estava cobiçando. E a cobiça, ela desrespeita todos os valores e não mede consequências. A partir do momento que eu cobiço o carro do Eliseu, eu vou fazer de tudo para ter um carro igual o dele. Se eu tiver que surumpiar alguma coisa, eu vou fazer. Por quê? Porque eu comecei a dar ao pecado da cobiça um espaço na minha vida. E ali os valores se perdem. E eu não meço consequências para alcançar o que eu preciso. Cobiçar é o desejo de ter para si algo que pertence para o outro. E o desejo de ter o que não me pertence pode corromper o meu caráter. Abacuque 2,9 diz: ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Existem muitos exemplos de cobiça na Bíblia. Eu quero mencionar só dois. Um está no Novo Testamento, em 2 Reis. Então Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã. Lembra da história de Naamã? Ele vai a Eliseu, Eliseu manda que para se curar da lepra, mergulhe 7 vezes no rio. Todos conhecemos a história. E em troca, ele havia oferecido barras de prata, alguma coisa assim, e vestes, túnicas muito lindas. E Eliseu disse não, muito obrigado. Porque ele havia sido orientado por Deus dessa forma. Então Naamã, eis que meu senhor poupou a esse sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber alguma coisa. Então Geazi começou a cobiçar aquelas lindas coisas que Naamã havia trazido e que Eliseu não aceitou. Ele era servo de Eliseu. Ele corre atrás de Naamã. Ele já quebra um dos mandamentos porque ele mente, né? Ele diz: olha, Eliseu recebeu uma visita, recebeu 2 filhos de profeta que vieram de longe, e ele pede uma barra e 2 túnicas. E Naamã disse: não, leve 2 barras e leve as 2 túnicas. Como Geazi veio correndo, né? Não tinha como levar aquilo tudo. Naamã manda um de seus empregados junto para levar isso. Mas quando chegam mais próximo da casa de Eliseu, Geazi diz: obrigada, pode deixar que daqui adiante eu levo. Entra, esconde tudo. E Eliseu pergunta: onde você esteve, Geazi? Lugar nenhum, não fui nem para lá nem para cá. Mente novamente. E Eliseu disse para ele: em função da sua mentira, você acha que o meu coração não viu claro? Como profeta, Deus mostrava a ele o que acontecia. Pelo seu pecado da cobiça, você vai herdar a lepra de Naamã e todas as suas gerações futuras. Todo pecado tem consequências. Começou cobiçando a linda roupa, né? E teve a sua consequência. No Novo Testamento, um dos apóstolos, Judas, isso você vai ver relatado em Mateus 26, e disse: que me quereis dar e eu vou lhe entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscavam oportunidade para o entregar. Quem foi esse? Judas, ele tinha problema com o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Judas tinha problema com o dinheiro. E ele vende Jesus por 30 moedas de prata. E depois cai em si. Devolve, joga aquilo para dentro. Não quero mais, me arrependi. Não quero mais que matem Jesus. Tarde demais. O que você fez, você fez. E Judas fez o quê? Se matou. Não é verdade? Ele conhecia seu mestre. Ele podia ter pedido perdão.
mas a angústia provavelmente de seu coração, o tamanho do pecado aos olhos dele, ele foi e se informou. Davi virara presa da cobiça enquanto passeava no terraço do palácio. Primeiro ele olha, depois ele fica fascinado pela beleza da mulher. Depois ele manda alguém pergunta lá como é que é o nome dela. Vai lá. Foram, perguntaram o nome dela, é Batseba. Quarto, traz Batseba para o palácio. Quinto, deitou-se com Batseba. E, completamente cego, as consequências deste seu ato, deste seu desejo, completamente cego. Quando é que os olhos dele se abrem? Quando a bomba cai na cabeça dele. Que bomba? Quando ele fica sabendo que Batseba estava grávida. E agora? O que eu vou fazer? O casal de namorados está namorando e de repente ela descobre que ela está grávida. Como eu vou contar para os meus pais? Eles vão me matar? Como eu vou isso? Como eu vou aquilo? Ah, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo. Essa notícia, ela cai como uma bomba sobre a cabeça do rei. E a partir dali, esse servo de Deus começa um vale tudo para encobrir o pecado dele. Valia qualquer coisa. Por quê? Porque tanto Davi quanto Batseba, eles estavam muito bem cientes das implicações do erro que eles haviam cometido. Levítico 20:10 diz: se um homem cometer adultério com a mulher de seu próximo, ambos, o adúltero e a adúltera, certamente serão mortos. Os dois sabiam disso muito bem. Davi era servo de Deus, Davi amava Deus, Davi obedecia às leis de Deus até então. Ele só se deixou levar pela cobiça. Por quê? Estava em casa, matando tempo, em vez de trabalhar, em vez de guerrear, ele estava em casa, descansando, cabeça vazia, transgredindo a vontade de Deus. No 10º mandamento, Davi, ele abre um caminho para muito mais tentações. E ele estava desesperado, totalmente desesperado. E ele começa a arquitetar um plano. O plano A: traz Urias, o marido de Batseba, para casa, tira ele da guerra, supostas férias de uma semana, deixa ele visitar a esposa, deixa ele comer, deixa ele deitar-se com a esposa. Ele vai pensar que o filho é dela, que o filho é dele. Não funciona. A lealdade de Urias para com os seus soldados, para com Davi, era tanta que ele se nega a fazer isso. Espera lá, os soldados todos estão guerreando, estão fadigados, desejosos de estar em casa, desejosos de comerem a comida que a esposa faz, desejosos de deitar na cama gostosa que eles têm, desejosos de coabitar com a sua esposa. Eu vou ter esse privilégio e todos os meus outros companheiros soldados não? Eu não vou fazer isso. Eu vou dormir aqui na rua mesmo. Davi percebe que o plano A falhou. Plano B: vamos embebedar Urias, né? Com a cuca cheia, ele não vai nem saber o que ele está fazendo. Ele vai cair porta dentro, a mulher vai recolher, tudo certo. Não dá certo também. A lealdade de Urias resiste inclusive à bebedeira. E ele diz: não, eu não vou. Plano C: olha quanto desespero para cobrir o seu erro. Plano C: vamos enviar uma carta ao comandante Joabe, pedindo que coloque Urias na parte mais difícil do combate, para que ele seja morto. E Urias era tão leal, tão sincero, que ele mesmo leva aquela carta, aquele bilhetinho em mãos e entrega para o comandante Joabe. Consegue imaginar isso? Ele não teve nem curiosidade de abrir, porque ele era tão fiel ao seu rei que ele não ousava abrir uma carta ou um bilhete que o rei estava mandando ao comandante. Então ele está entregando ao próprio comandante Joabe a sua sentença de morte. O que será que... Você já parou para pensar alguma vez no que Joabe pensou quando ele recebeu esse bilhete? Parou para pensar? Espera
lá, essa letra é de Davi. Eu conheço essa letra. Será possível que essa ordem é verdadeira? Mas Davi escreveu, compôs vários salmos. Ele é tão fiel a Deus. Será que é mesmo Davi que está me mandando essa ordem nesse bilhete? E ainda que eu ponha lá na frente o homem da maior confiança dele, que é Urias, eu não estou entendendo. Mas preciso obedecer. E assim foi o que aconteceu. Davi queria se livrar daquela situação de qualquer maneira. E ele apela para a solução extrema. E quando acontece a morte de Urias, Joabe faz com que Davi saiba disso. E Davi é cínico e manda dizer o seguinte a Joabe: não te pareça mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Pega lá, ele manda Joabe colocar ele na linha de frente, ele é morto e depois ele ainda manda um recadinho cínico para o Joabe dizendo: olha, não pensa mal disso não. A espada mata um, mata o outro, tudo bem, sem problemas. A questão estava resolvida. Davi toma Batseba como sua esposa, se porta tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Parece que a consciência de Davi estava completamente cauterizada naquele momento. E se não fosse um confronto direto com Deus, por iniciativa do próprio Deus, e esse é o meu profundo desejo com relação ao meu cunhado, que ele possa ter um confronto direto com Deus, que Deus fale com ele. Davi teria morrido em seu pecado sem nunca confessar, se não fosse esse confronto direto com Deus, da parte do próprio Deus tomando essa iniciativa. Ele envia Natã, e o que Natã tinha a dizer era muito sério, mas Natã, como profeta, tinha que tomar cuidado, porque se ele caísse com a porta dentro de casa, alguém poderia ficar enfurecido e mandar matar. Então ele tinha que ter um jogo de cintura. Como é que eu vou chegar para o rei Davi e simplesmente dizer: você matou Urias? Não posso. Então, para mim, ele contou aqui uma parábola. Ele conta uma parábola. E essa a gente vê no versículo 5, né? Ele descreve: olha, foi assim, tinha uma ovelha só, veio, matou, a gente já leu isso aqui, eu não quero entrar em maiores detalhes aqui. Mas quem é que ficaria, né, impassível diante de uma injustiça dessa? Quem é que não ficaria com o sangue fervendo diante de uma injustiça dessa? O nosso sangue já ferve por outras coisinhas, né? Então, Davi ficou irado, sentencia o homem, dizendo que ele é digno de morte, manda que a ovelha seja restituída 4 vezes mais, então em vez de devolver uma, devolve 4. Ele não sabia que ele estava dando a sua própria sentença. Qual foi a resposta de Deus através do profeta Natã? Tu és este homem. Tornei você rei, salvei você de Saul, dei o reino a você, lhe dei mulheres, fiz você rei não só de Israel, mas de Judá também. Se não bastasse, se você quisesse mais, eu teria dado a você 2 vezes mais. E o próprio Deus faz, através de Natã, a pergunta: por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Por que você fez isso? Se você pergunta para o meu cunhado por que você fez isso, às vezes ele não sabe. Às vezes ele dá algumas desculpas. Nós aprendemos nesse texto uma grande lição: a imparcialidade da justiça divina, bem como as riquezas da sua misericórdia. Deus, ele não pode concordar com o pecado, não importa de quem seja. Ele é justo. Não importa de quem seja. Será que Davi pensou que pelo fato de ele ser rei, ele estaria isento de um julgamento? Será que ele achou que por ser ungido do Senhor, isso isentaria ele do juízo de Deus? Gênesis 18, 25 diz: não fará justiça o Senhor de toda a terra? Claro que ele vai fazer justiça.
O meu pecado pode estar encoberto. Isso vale para nós hoje. Se nós cremos que Deus é o mesmo ontem, hoje ou será eternamente, o meu pecado escondido está diante de Deus. E será que Deus não vai fazer justiça? Vai, no tempo dele. É comum a gente se desculpar, né, daquilo que muitas vezes nós condenamos no outro. Às vezes a gente condena uma coisa no outro, que é problema em nós. José Gonçalves, um comentarista, ele fez o seguinte comentário: é comum alguém que pecou e não tratou de forma devida o seu pecado projetar um sentimento de justiça e uma falsa santidade perante os outros. Então, na psicologia a gente diz que o conceito de projeção consiste em um indivíduo atribuir ao outro aquilo que é predicado seu. Por exemplo, eu tenho dificuldade com a mentira. E eu digo, meu Deus, mas como a Rose mente, né? Às vezes ela nem faltou com a verdade. Mas é um problema meu, é um predicado meu. Né? E eu acabo atribuindo ao outro aquilo que é problema meu. Por quê? Porque eu não aceito em mim mesmo, reprimo isso e projeto no outro. Foi o que aconteceu com Davi, né? Depois que Natan manipulou tão bem as questões emocionais não resolvidas do rei. Natan expôs na parábola de maneira muito clara que conseguiu despertar uma resposta de indignação moral no coração endurecido de Davi naquele momento. E agora Davi estava diante do espelho, de frente para suas próprias misérias, desnudo. Algo que só pode acontecer por meio de um confronto com Deus. Então, existem situações em que o estado de cauterização da consciência é tão grande que só um encontro com Deus é capaz de fazer cair as escamas dos olhos de uma pessoa e expor-lhes as misérias humanas. Às vezes uma pessoa pode estar tão cauterizada que você pode falar, apresentar o pecado, mostrar e nada acontece. Mas a iniciativa de Deus faz a diferença. Qual foi a consequência, né, desse pecado? Nossa, tem várias. A gente pensa assim, às vezes a gente pensa, eu errei, deixa aqui, ninguém vai saber. Pensa nas consequências. A primeira, a espada jamais se apartará da tua casa. Sempre alguns dos teus descendentes vão morrer ao fio da espada, de forma violenta. O filho que nasceu do adultério morreu. Amon, que era outro filho de Davi, foi assassinado por Absalão, que era extremamente lindo, da ponta dos pés até o último fio de cabelo. A Bíblia descreve ele como absolutamente lindo, e era o filho predileto de Davi. Absalão foi morto por ter se rebelado contra o pai. Lembra que ele fica preso pelos cabelos quando passa por baixo de uma árvore, e ele se torna alvo fácil e é morto ali. Adonias, que foi outro filho de Davi, também foi morto à espada. Então, a sentença da parábola que Davi deu para aquele homem que matou a ovelha, que era devolver 4 vezes mais, 4 filhos de Davi morreram de morte horrível. Então, a própria sentença de Davi recaiu sobre ele. Segundo, da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante teus olhos, as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas à plena luz do dia. Será que isso se cumpriu? Davi teve uma de suas filhas estuprada por um de seus irmãos. Absalão, o próprio filho, tomou-lhe o reino, abusou sexualmente das mulheres de seu pai em plena praça pública. Então se cumpriu. Será que tem mais alguma coisa? Sim, Davi era um homem de alma despedaçada, um homem de profundas feridas na alma, e os salmos dele expressam isso nitidamente, né? Ele passa por muitas vergonhas, por muitas humilhações, ele é humilhado ao andar pelas ruas, onde ele é motivo de chacota e assim por diante, né? Inúmeras desgraças. Ele tem amizades de longa data rompidas. Querem um exemplo? Batseba era filha de Eliã,
Eliam era um dos valentes de Davi juntamente com Urias, os dois melhores. Eliam era filho de Aitófel, e Aitófel era avô de Batseba. E Aitófel era um grande conselheiro do rei Davi. Mais tarde, este conselheiro de Davi aconselha Absalão a possuir as mulheres do rei publicamente. Consegue imaginar? Um grande amigo, um grande conselheiro de longa data, talvez até como vingança, né? Esse laço de amizade que Davi tinha devia ter servido de freio, mas ele estava tão cegado pela cobiça que isso naquele momento não fazia diferença. Aqui a consequência foi muito grave, né? Esse conselheiro aconselha Absalão, filho de Davi, a tomar as mulheres do pai e, em praça pública, ter com ela relações. A partir daí, né, quando a cobiça entrou na corrente sanguínea de Davi, nada mais foi um obstáculo. Mas as consequências agora eram drásticas. Quando uma pessoa se entrega à tentação, pode se encontrar numa situação absolutamente impossível de resistir. Davi se entregou à tentação. Procura lá como é o nome da mulher, traz ela aqui, né? Conversa vai, conversa vem. Todo mundo sabe como finalizou. Quantas histórias nós mesmos já ouvimos, né, de pessoas que brincaram com o pecado? Mulheres que se separaram de seus maridos, maridos que se separaram de suas esposas em troca de outras, chefes de família que abandonaram seus filhos, pastores que abandonaram suas igrejas, enfim, pessoas que cuspiram em todos os valores e princípios que elas defendiam por toda a vida, agora estão caindo. Existe mais alguma coisa? Sim. Depois do seu pecado, Davi se torna um rei totalmente sem autoridade. E é o que geralmente acontece com todos aqueles que pecam e causam escândalo. Pessoas públicas, né? Davi era uma pessoa pública. Por que eu digo isso? Joabe não sabia, mas quando ele recebeu a carta, ele estava praticamente sendo obrigado a ser conivente com o assassinato de Urias, sem nem saber por quê. Claro que ele descobre depois o porquê. Davi está com Batseba, ele ligou os pontos, quebra-cabeça fechou, né? E a gente podia dizer que a partir daquele momento, Davi ficou nas mãos dele. Por quê? Porque os atos daquele comandante Joabe se tornaram cada dia mais reprováveis, ele se tornava cada dia mais desobediente e Davi não o punia. Como é que ia punir se ele tinha feito o que ele tinha feito? Ele não tinha coragem. Eu vou punir o comandante se eu mesmo fiz, né? Joabe enganou o rei ao trazer Absalão de volta do exílio, quando ele desobedece o rei. O rei sabia que Absalão viria do exílio, mas a ordem foi: não permita que meu filho seja morto. Tenho misericórdia do meu filho Absalão. A história ali também é bem longa em cima disso, né? E Joabe desobedece e Absalão é morto. Então, Davi, em função disso, coloca Amasa no lugar de Joabe como comandante. O que Joabe faz? Mata Amasa. Toma o seu lugar de volta. Veja que não existiu mais obediência nenhuma ao rei. Ele não estava nem aí para as ordens do rei. Ele estava fazendo o que ele queria. E novamente, Davi não toma nenhuma posição e não o pune. Só quando Davi está prestes a morrer, que coloca Salomão como futuro rei, é que ele dá ordens para Salomão. Salomão, quando você for o novo rei, quando eu não estiver mais, mate Urias, como punição por todos os seus pecados e por tudo que ele cometeu. E isso acontece, Salomão faz isso. Então, os maiores efeitos do pecado de Davi estavam na esfera espiritual. O pecado no início ele parece doce, inofensivo, natural, mas as consequências são amargas. E Paulo já fala disso aos Coríntios. Por causa disso o quê? Do pecado, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem.
O que podemos entender? Aquilo que era no início só na esfera espiritual, agora já tinha suas consequências no segundo plano, no corpo físico. Aquela canseira, estou cansado, né? Não vou ler a palavra, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Então atinge também o seu corpo físico. Especialistas dizem que existem doenças psicossomáticas, doenças da alma, que afetam o corpo físico. Davi relata isso: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Quem nunca ouviu falar, fulano foi para o médico e não se acha nada, mas o fulano está morrendo? Doenças de ordem espiritual que atingiram o corpo físico. Você pode virar ele do avesso, ele não tem nada, mas ele está doente por causa do pecado. A própria Bíblia mostra que há doenças de origem espiritual e adverte: confessem as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E Davi faz isso: tem piedade de mim, sara minha alma, porque eu pequei contra ti. Que lindo isso, né? Ele se arrepende verdadeiramente e Deus o perdoa verdadeiramente. Então, o amor de Deus para com Davi era algo imenso, mas ele não era um Deus injusto. As consequências, Davi teria que arcar com ela. E parecem dois Davis, né? Um antes da queda e um após a queda. O antes, um símbolo de prosperidade, de temor a Deus, de sucesso, de vitória sobre os seus inimigos. Mas o segundo, um Davi que se arrependeu, um Davi que buscou a Deus, um Davi que reconheceu os seus pecados. Eu diria até que o segundo Davi foi melhor que o primeiro. Claro, ele pagou as consequências, mas ele estava agora muito mais próximo de Deus, muito mais dependente de Deus, muito mais confiante no Deus que ele aprender a amar, né? Quanto a nós, quanto aos nossos pecados, como nós tratamos com eles? Quando alguém aponta o nosso pecado, como nós reagimos? Saímos bufando, dizendo: que direito tem ele de me apontar os meus erros? Ele que olha para o nariz dele? Ou quando lemos na Bíblia que o que estamos fazendo está errado, será que a gente age afastando a culpa da gente, colocando a culpa no próximo? Ou agimos como Davi, admitimos que erramos, nos arrependemos e tomamos um novo rumo, né? Se nós desenvolvermos sensibilidade ao Senhor e à sua palavra, nós, quando a lermos, veremos os nossos próprios pecados sem que ninguém precise nos falar. Se nós tivermos essa sensibilidade para com a palavra de Deus e para com Deus, Ele vai nos mostrar os nossos erros, sem que ninguém de fora precise fazer. E nós mesmos poderemos consertar diante de Deus, confessando, se arrependendo e pedindo perdão. No versículo 13, Davi diz para Natã: pequei contra o Senhor, e imediatamente Natã responde: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Não houve quilômetros de orações, não houve jejuns, não houve penitência. Ele reconheceu e Deus imediatamente disse: os teus pecados estão perdoados. Ontem à noite a Vitória até falou: estão lá no profundo do abismo, né? A Rosinete disse: olha, são tantos quilômetros até o fundo do mar, né? Eu quase ainda coloquei: tem uma placa proibido pescar, né? Para eu não pescar de volta aquele meu pecado, aquilo que eu falhei, aquilo que eu errei. Então o perdão foi imediato. Gente, Deus nos perdoa de forma imediata, mas Ele é justo. A consequência do meu erro eu vou ter que pagar. Se a Rose fez alguma coisa errada e foi para a cadeia e tiver que cumprir 5 anos, é uma consequência do erro dela. Com Deus é da mesma forma. Eu vou ter a consequência e eu vou pagar por ela. Uma vez pago, tá bom. Então, Deus estava dando a Davi uma nova chance.
o estava purificando de todo mal, uma nova unção estaria agora sobre ele. Deus estava tirando aquelas velhas roupas sujas do pecado e lhe dando novas roupas, as roupas da justiça de Deus, vestes novas. Há novidade de vida em nós, quando reconhecemos, nos arrependemos e confessamos e Deus nos perdoa. Há novidade de vida em nós. E todos pecam. A diferença entre aqueles que seguem ao Senhor e aqueles que não seguem ao Senhor não está em seus pecados, e sim no que eles fazem após pecar. Não importa se eu sou cristão ou não cristão, todos pecam. A diferença é o que eu faço após pecar. E em Davi nós temos o exemplo: arrependimento, confissão, e Deus espera isso de nós. Nos ama apesar de nós sermos o que somos, e na pessoa de Jesus Ele nos dá a chance de redimir-nos de todo o pecado e de todo o mal. Então, nós só podemos dizer o quê? Obrigada, Jesus, por nos tornar novos a partir do momento que reconhecemos, por essa vestimenta da justiça, por teu sangue que é derramado sobre nós e nos torna mais alvos do que a neve. Amém por isso. Nós te agradecemos, Pai, por teu Filho Jesus. Nós te agradecemos porque através dele recebemos o perdão dos nossos pecados. Nós te agradecemos porque quando reconhecemos, tu nos perdoas. Ensina-nos a confessarmos os nossos pecados. Ensina-nos a arrependermos dos nossos erros. Ensina-nos a começarmos a cada dia de forma nova contigo. Te agradecemos por teu cuidado e teu amor, e tua fidelidade, tua misericórdia sobre as nossas vidas, que é a única razão de nós não sermos consumidos. Muito obrigada pelo teu exemplo nessa noite, por tua palavra, por este rei que tu escolhestes e que nos serve de exemplo ainda hoje no século XXI. Que nós pudéssemos estar atentos e resistirmos ao diabo, sabendo que se fizermos isso, ele fugirá de nós. Ajuda-nos nisso. Ajuda-nos quando temos dificuldade nisso. Em nome de Jesus. Amém.